Olá! Na Constituição Federal de 1988, chamada de cidadã, os direitos sociais vêm atrás apenas dos individuais e coletivos. Começava assim a reconstrução da plena cidadania no Brasil. Passados quase 30 anos, ainda estamos aprendendo a buscar nossos direitos. Mas de uma coisa já temos certeza, não basta reclamar, tem que participar. Participação cidadã é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O fato de eu ter eleito alguém, seja para o legislativo ou executivo, não acabou a minha responsabilidade com a cidade. Eu preciso acompanhar e monitorar. E quando você muda as suas atitudes, de sair lá do palco da reclamação e faz junto, é protagonista daquilo, a mudança vem mais rápido. Então a gente está tendo participação ativa na cidade. A Constituição Cidadã de 1988 abriu a caixa de demandas reprimidas da população brasileira após os anos de chumbo da ditadura militar. Havia um anseio pelo protagonismo da própria história, fosse por meio de movimentos sociais, de associações de bairro ou de sindicatos. Isso daria sustentação à democracia participativa que todos esperavam. Todos desejamos uma vida melhor, seja quando nos manifestamos nas ruas ou dentro de grupos para reivindicar serviços públicos mais eficientes, ou protestando contra a discriminação ou preconceito. O professor Pedro Aguerre, que estuda a participação social, conta que ela é a base das democracias. O povo é o soberano do poder político. A partir daí, ele é o responsável pela instância da democracia representativa, eleição, escolha, partidos e também pela continuidade da intervenção na sua própria comunidade e nas questões que dizem respeito a esse indivíduo na sociedade como um todo. Ser eleitor, escolher seus representantes nos governos ou parlamentos, é apenas um dos papéis que o cidadão tem na vida social. A democracia já consagrou outras maneiras de interferir na comunidade e até no país. A forma de participação mais tradicional é a forma de participação em partidos, em sindicatos, na própria comunidade, no bairro. Com o desenvolvimento da democracia e a ampliação da vida nas grandes cidades, vão surgindo outras formas, né? A participação em movimentos sociais, né? De reivindicação, a participação em correntes de opinião interessadas em transformar uma determinada área. O fim da ditadura militar e a Constituinte de 1988 criaram as condições no Brasil para que a população tenha voz mais ativa nas decisões dos governos. Havia uma primeiro, grandes demandas sociais e reivindicações e um grande interesse em participar. Ademais, havia também a sensação de que o Estado estava de costas para a população. Então, criaram-se conselhos de políticas públicas em tudo que é direção. Na saúde, no modelo do SUS, na educação, na assistência social, na questão da criança e do adolescente, que são espaços importantíssimos e potentíssimos, sobretudo em cidades desiguais e cidades em que a grande maioria mora em regiões com pouquíssimos investimentos públicos e com ausência de infraestruturas sociais. Os conselhos não têm poder de criar novas leis ou determinar que a verba pública vá para uma área ou outra, mas seus integrantes podem fiscalizar se o que está previsto no orçamento foi aplicado, ou apontar para as autoridades onde o investimento é necessário. Na medida em que não há recursos para atender todas as demandas e na medida em que ainda não conseguimos redistribuir a renda para melhorar a qualidade de vida, esses conselhos também não conseguem atingir resultados tão rápidos, né? De outro lado, você encontra nessa crise de democracia representativa e nessa expansão da democracia, a presença maior de movimentos sociais e de movimentos de opinião nas ruas e no espaço público na sociedade, como foi esse processo reinaugurado em 2013. O professor Pedro Aguerre se refere às manifestações que ocorreram em junho de 2013. Milhões de pessoas foram às ruas, primeiro pedindo tarifa zero para o transporte público e depois aglutinando protestos nas mais diversas direções. E a legitimidade da participação, às vezes se expressa mesmo quando
o participante extrapola os limites, ou seja, não se pode bater e punir um participante por ele falar um absurdo como o retorno à ditadura ou pedindo a volta dos militares. Quer dizer, a democracia consiste justamente na paciência e na tolerância até em relação a esses discursos, mas bem entendido, com uma resposta e uma reação clara de que a defesa das instituições e a permanência da democracia é um valor incontestável e não em questionamento. Ocupar as ruas das cidades, seja de bicicleta ou a pé, seja com manifestações políticas, artísticas ou culturais, são formas de interagir com outros cidadãos e conhecer melhor o espaço público e participar. Então acho que nos unirmos, estudarmos, interagirmos, sempre são estratégias que dialogam com o desejo das pessoas, que é um desejo de uma vida melhor para si, para os seus filhos e explorarem todas as potencialidades da vida além do circuito casa-trabalho. Então as cidades contemporâneas exigem novas estratégias de conservação de energia, de vida saudável, de lazer, de ocupação dos espaços, de solidariedade, de cooperação, de cidades sustentáveis e saudáveis que têm que ser construídas e só serão pela participação. A vida contemporânea não nos dá direito à alienação. Não participar significa permitir que outro decida por você. Se isso é um desafio para o cidadão, é também para quem governa. E é sobre este assunto que responde a nossa especialista de hoje, Nilza Aparecida de Oliveira, secretária de Orçamento e Planejamento Participativo da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Quais são os desafios para o governo na gestão mais democrática? O Estado tem obrigatoriedade com o coletivo, mas o individualismo cada vez mais vem sendo reforçado. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente precisa vencer. Não tem condições de a gente resolver as coisas de forma individual, nós temos que resolver no coletivo. A outra discussão é que nós temos problemas nas cidades que não se resolvem em 4, 8 ou 16 anos. São déficits e macros problemas de décadas. E que a gente precisa pensar um planejamento aliado, né, e articulado entre o curto, médio e longo prazo. As pessoas têm uma dificuldade de pensar a longo prazo, né? A maior participação social tem enfrentado resistência de grupos políticos que acham que isso diminui a sua influência, toma o seu espaço. Eles não conseguiram compreender, como relembra a nossa especialista, que a democracia representativa deve andar lado a lado com a democracia participativa. Elas se complementam. O que os governantes devem fazer para exercer uma gestão mais democrática? Então, infelizmente, gestão democrática ainda não é uma política de Estado. Apesar da Constituição nos assegurar e assegurar a participação da população em vários artigos da Constituição, ela assegura a possibilidade dos cidadãos e das cidadãs participarem e interferirem nas políticas públicas, a gente ainda fica muito na definição política dos gestores, né? Então, essa é uma decisão política do gestor fazer ou não uma gestão participativa. Uma das grandes crises com o orçamento participativo é exatamente essa. Porque são processos que a população vai e faz a sua reivindicação diretamente ao prefeito e aos seus secretários. Então, ele tem um diálogo direto, ele não tem intermediário. E isso é uma grande tensão com o legislativo. E ele vem quebrar com essa lógica clientelista, fisiologística do toma lá da cá. Né? Esses processos têm esse papel também. Então, isso facilita para que a gente vá mudando essa consciência e também o entendimento da política pública. Porque eu não preciso estar na mão de ninguém. Eu posso exercer o meu direito de cidadão e exigir que o Estado implemente as políticas que eu preciso. No próximo bloco, vamos ver como funciona o Conselho da Cidade, criado no início da gestão do prefeito Fernando Haddad, em São Paulo. Ele é muito representativo, ele é muito plural. E por unanimidade, na verdade por aclamação, foi aprovada uma moção contra a redução da maioridade penal.